Momento da palavra, momento com a palavra está chegando mais uma vez. E hoje eu quero meditar com você, trazer algo para você em cima das palavras de Jesus que se encontram no livro de Mateus, capítulo 18. Vou ler apenas 3 versículos. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aqui os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram a Jesus: quem é o maior, porventura, no reino dos céus? E Jesus logo em seguida vem com essas palavras, com essa palavra que eu acabei de ler. Aquele que não se converterdes, ou se não se tornardes como criança, não herdará, não entrareis no reino dos céus. Para começar, não é se tornar criança, é se tornar como crianças. E para entendermos um pouco o que Jesus queria dizer e quer dizer para todos nós temos que entender qual que é a diferença entre uma criança e talvez um jovem, um adulto, um velhinho. Porque aqui Jesus explica que é preciso características de criança para herdar, para entrares no reino dos céus. Só que com o passar do tempo, o ser humano, a pessoa, ela começa a perder essas características que eu vou explicar aqui. A criança tem, que Jesus queria dizer nessas palavras. Primeiro, observe uma criança. Comece observando o olhar de uma criança. É um olhar de inocência, é um olhar de amor, é um olhar de carinho, sem maldade. E observe o olhar de um adulto. Muitas das vezes o olhar de um adulto, ele é malicioso. Você vê maldade no olhar de um adulto para determinadas coisas, situações. A criança não. Observe o jeito de uma criança. Ela é sem maldade, sem malícia com as coisas. Eu tenho vários sobrinhos. Eu tenho filho, criança, um bebê de 1 ano, e tem vários sobrinhos de várias idades. Bebezinho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pode escolher qual deles. Tem vários. Então você percebe que elas não têm maldade. Eu tenho uma sobrinha que apenas você chegar perto dela e começar a falar, ela começa a sorrir. Ela solta aquele sorriso gostoso, aquele sorriso maravilhoso. Às vezes não conhece a pessoa, ela ri para todos. O meu filho, eu estava com ele na calçada aqui da minha casa, uma mulher nunca tinha visto ele nunca tinha visto essa mulher. Ela começou a brincar com ele e ele começou a rir para ela, como se conhecesse, como se fosse a mãe, como se fosse um parente dele, porque a criança não tem aquela malícia, aquela maldade que o adulto muitas vezes ele entra nele, essa maldade, quando ele começa a crescer, quando ele se torna adulto. Você já ouviu falar que criança não mente? É desse jeito. Criança não tem maldade, ela não consegue mentir, ela mesmo às vezes não pode falar a verdade, ela conta tudo, ela conta a verdade na sua inocência, porque dentro dela ela carrega verdade, ela carrega inocência, ela carrega, sabe, aquele amor, aquele carinho, aquele jeito inocente de ser. A criança também, ela é, vamos dizer assim, pura na sua essência. A criança, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa. Observe bem, uma criança, quando ela apanha do pai ou da mãe, em questão de pouco tempo, o pai e a mãe brincam com ela, ela age naturalmente, ela não guarda rancor. Ela logo ali está rindo, conversando, brincando. Ela tem uma essência dentro dela de não guardar mágoa, de não guardar rancor, de perdoar, de conseguir perdoar. Enquanto o adulto, eu não falo nem de apanhar não,
Basta apenas uma palavra que desagrada um adulto, uma situação, um momento, uma coisa, o adulto guarda rancor, guarda mágoa, tem muita malícia até no jeito de falar, de olhar, de agir, não consegue perdoar. Por isso que Jesus vem com essa palavra: aquele que não se converter, aquele que se não tornar como criança, não entrará, não herdará, não entrareis no reino dos céus. É por isso que Jesus vem com esse ensinamento, e esse tempo que eu tiro, que eu vou continuar tirando, aqui é para trazer ensinamentos, palavras de Jesus, porque o propósito maior de Jesus, do Evangelho, é trazer salvação, vida eterna. E para alcançar a salvação e a vida eterna, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ninguém vai até Deus com o coração amargurado, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor. Não consegue, não herdarão o reino dos céus com isso, carregando isso. Sem contar que isso faz mal para a alma, faz mal para você, adoece a pessoa, esse tipo de sentimento. Por isso que Jesus vem falando, aquele que não se tornar como criança. A partir de hoje, observe o comportamento, o jeito de uma criança, você vai entender o porquê de Jesus falando, ensinando esta mensagem, esta palavra: aquele que não se tornar. Comece hoje, tendo essa pureza, essa sinceridade, este amor, este perdão, como criança. A criança, ela é pura, é inocente. Por isso Jesus fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Deus abençoe, até o próximo, em nome de Jesus.